Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Famílias segundo a vontade de Deus, vivem para a glória de Deus, é o tema da nossa meditação nessa noite. Farei a leitura somente do versículo 9 e do versículo 10, convido você a acompanhar atentamente, você que está em casa nos acompanhando através da live, abra sua Bíblia e também permaneça com a sua Bíblia aberta. O texto diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, eis aqui a tua palavra, e não há nenhuma dúvida em nosso coração de que essa é a tua palavra, Pai. E nós nos prostramos diante do Senhor, porque em nós nada temos. Em mim eu nada tenho para oferecer, mas o Senhor é a fonte inesgotável de sabedoria, de orientação. É da tua palavra, Pai, que nós precisamos como alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. E nós suplicamos ao Senhor, Pai, que o Senhor fale conosco. É a tua voz que nós desejamos e precisamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, depois de ensinar algumas lições sobre como deve ser a nossa espiritualidade e a nossa vida de oração, foi o que Jesus fez nos versículos anteriores e que nós meditamos aqui na semana passada sobre ter uma espiritualidade sadia. Então, depois que Jesus ensinou sobre como podemos ter uma espiritualidade sadia e já nos ensinou algumas lições sobre a oração, aí chega aqui no versículo 9, Jesus finalmente começa a oração do Pai Nosso. E o objetivo de Jesus aqui é exatamente ensinar a orar. O que nós temos aqui é um modelo de oração, uma direção, é um norte para nos ensinar a orar como um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Então a oração do Pai Nosso deve servir como um parâmetro para as nossas orações. Significa dizer que as características dessa oração que Jesus nos apresenta deve marcar também as nossas orações. E mais do que isso, irmãos, conforme nós temos aprendido aqui durante esse mês, nós sabemos que há alguns princípios nessa oração. E esses princípios precisam ser aplicados em nossa vida. E durante esse mês de maio, nós estamos olhando para esses princípios e aplicando esses princípios na nossa vida familiar. Estamos trazendo esses princípios dessa oração para o contexto familiar. E querido, quando nós olhamos aqui para essa oração que o Senhor Jesus nos ensinou, fica claro para nós que a glória de Deus é mais importante acima de todas as outras coisas. Porque se você notar, as três primeiras petições, os três primeiros pedidos dessa oração têm a ver com Deus e com a glória de Deus. E os três últimos pedidos é que tem a ver conosco e com as nossas necessidades. Significa dizer que Deus deve receber em primeiro lugar o lugar supremo. Somente depois a gente vai orar pelas nossas necessidades
pelos nossos desejos. Primeiro, nos voltamos para a glória de Deus. Mas não é verdade, meus amados irmãos, que via de regra a gente inverte essa ordem. Nós priorizamos as nossas necessidades, nós priorizamos os nossos problemas, os nossos desejos, as nossas vontades, e quando sobra algum tempo, aí a gente vai orar e talvez pensar nas coisas concernentes à glória de Deus e o reino de Deus. Todavia, aqui na oração do Pai Nosso, a primeira parte dessa oração está relacionada ao reino de Deus e à glória de Deus. Daí o nosso tema, família segundo a vontade de Deus, vivem para a glória de Deus, priorizam a glória de Deus. E quando nós olhamos para esses 2 versículos, a gente encontra aqui algumas lições preciosas. E a primeira lição que eu vou destacar aqui nessa noite é a seguinte: famílias que vivem para a glória de Deus, santificam o nome de Deus. Famílias que vivem para a glória de Deus, santificam o nome de Deus. Veja mais uma vez o versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Veja, o Senhor Jesus começa dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Sabe o que salta aos nossos olhos aqui? Uma verdade muito sublime. O nosso Deus, meus irmãos, Ele não é uma força impessoal, mas o nosso Deus, Ele é o nosso Pai que estás nos céus. Significa dizer que o nosso Deus, Ele é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona conosco, é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, de poder, é o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Todavia, apesar do seu poder, glória, majestade e soberania, Ele se importa conosco e nos ama com o amor de Pai. O Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai, que está no céu. Significa dizer que Ele se preocupa conosco. Significa dizer que Ele se preocupa com a sua casa, com a sua família, os problemas que você enfrenta no seu lar. Deus se preocupa com eles. Então a oração começa trazendo para nós a consciência de que o nosso Deus é o nosso Pai. O Pai é aquele que cuida. O Pai é aquele que supre as nossas necessidades, e o nosso Pai, Ele está nos céus, ou seja, Ele está acima de tudo e de todos, Ele tem todo o poder. Então aquele que é o nosso Pai, que cuida de nós, Ele é também o Todo-Poderoso. Que verdade sublime, meus amados irmãos, no início dessa oração. Nós temos um Pai que está nos céus, que se preocupa conosco e que cuida dos detalhes da nossa vida. E a oração então é dirigida ao Pai que estás nos céus, e a primeira petição dessa oração é a seguinte: santificado seja o teu nome. O que isso significa? Permita-me trazer aqui a visão de alguns teólogos, de alguns comentaristas bíblicos. William Barclay, ele afirma que essa expressão, santificado seja o teu nome, é um desejo de Jesus, de que o nome de Deus seja tratado de maneira diferente de todos os outros nomes. É um desejo de Jesus que se dê a Deus uma posição absolutamente única entre todos os nomes. Portanto, quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, santificado seja o teu nome, Jesus, Ele estava nos ensinando que nós devemos, todos os dias, em nossas vidas, reverenciar e considerar santo o nome de Deus e glorificar o nome de Deus em todo tempo em nossa vida. Um outro grande homem de Deus,
estudioso das Escrituras Sagradas, Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele afirma o seguinte: esse é o significado dessa primeira petição. Ela aponta para um ardente desejo de que o mundo inteiro se prostre diante de Deus em adoração à sua pessoa, em reverência, em louvor, em honra prestada e em ações de graças. Então ele está dizendo o seguinte: santificado seja o teu nome, é o desejo de que o mundo inteiro se prostre em adoração diante de Deus. Então, querido, orar, santificado seja o teu nome, não é pedir para o nome de Deus ser mais santo, não é isso, porque Ele já é santo, Ele é separado, Ele é exaltado acima de tudo e de todos, não há nome acima do nome de Deus. E nós estudamos isso aqui recentemente, na mensagem Deus é Santo. Portanto, a ideia aqui não é pedir que Deus seja mais santo, mas a ideia aqui é que o nome de Deus seja tratado como santo por aqueles que mencionam esse nome. A ideia aqui é uma expressão do nosso desejo de que o nome e o caráter de Deus recebam a honra, a glória que merecem. Portanto, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo para que o nome de Deus seja santificado em nós. Nós estamos pedindo para que o nome de Deus seja conhecido, honrado, temido, adorado, exaltado, através da nossa vida, através da nossa família. E a pergunta que nós podemos fazer é, na prática, como que o nome de Deus vai ser adorado, honrado, exaltado, santificado na nossa casa, no nosso lar? Exatamente através da nossa conduta, do nosso testemunho de vida, do nosso viver. Por exemplo, como que eu santifico o nome de Deus no trabalho? Sendo honesto, refletindo a face de Cristo, dando um bom testemunho ali no meu trabalho. Como que eu santifico o nome de Deus no colégio, no lugar onde eu estudo, no curso que eu estou fazendo? Exatamente sendo sal naquele lugar, sendo luz, testemunhando de Cristo. Como que o nome de Deus vai ser santificado em nossa casa, no nosso lar, na nossa família? Vai ser quando o marido, por exemplo, através da sua conduta com a esposa e com os filhos dentro de casa, ele reflete a santidade de Deus, o amor de Deus, o caráter de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. É quando a esposa também, meus irmãos, através da sua conduta dentro de casa, reflete a santidade de Deus e o caráter de Deus. É quando os filhos honram os seus pais, quando os filhos obedecem os seus pais, quando os filhos, através do seu viver diário, refletem o caráter de Deus, a santidade de Deus. Portanto, orar assim, santificado seja o teu nome, é dizer: Senhor, me ajude a viver para a tua glória. É dizer para Deus: Senhor, que o meu testemunho dentro de casa santifique o teu nome. Que o meu testemunho no trabalho santifique o teu nome, que o meu testemunho na sociedade faça com que as pessoas ao meu redor percebam que o teu nome é santo e glorioso. Que a nossa família, meus irmãos, que a nossa casa, que o nosso lar, que o nosso testemunho dentro de casa faça com que as pessoas que são próximas a nós percebam que o nome de Deus é santo e glorioso. É assim que nós santificamos o nome de Deus no contexto do nosso lar. A primeira coisa que o Filho de Deus deve almejar é exatamente a glória de Deus. E eu pergunto para você refletir, responda para você mesmo. O nome de Deus tem sido santificado através da sua família? Querido irmão,
a sua conduta como marido dentro da sua casa reflete a santidade de Deus. Quando os seus filhos olham para a sua conduta, eles estão aprendendo a santificar o nome de Deus. A sua conduta como esposa santifica o nome de Deus dentro do seu lar. A sua conduta como filho reflete a santidade de Deus. Queridos, nós precisamos orar, todavia mais do que orar, nós precisamos mudar a nossa conduta, para que o nome de Deus seja santificado, temido, conhecido, adorado, obedecido, honrado, reverenciado, exaltado através de nós, através do nosso lar, através do testemunho da nossa família. Família segundo a vontade de Deus, santifica o nome de Deus. Mas tem mais uma lição preciosa aqui nesse texto. Famílias que vivem para a glória de Deus trabalham para a expansão do reino de Deus. Famílias que vivem para a glória de Deus trabalham para a expansão do reino de Deus. Essa palavra reino aparece aqui na oração do Pai Nosso 2 vezes. Versículo 10, volte os seus olhos para o versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. E lá no finalzinho do versículo 13, concluindo já a oração: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O reino é de Deus. E a petição que nós encontramos aqui no versículo 10 é: venha o teu reino. O que isso significa? Primeiro nós precisamos entender o que é reino. E um reino, meu amado irmão, é uma comunidade composta por 2 classes de pessoas: um rei que governa e os súditos que obedecem e se sujeitam à autoridade desse rei. Não existe um reino sem um rei, não existe um reino sem súditos. O rei que governa e os súditos que se submetem à autoridade desse rei. Nós sabemos que há um reino chamado nas Escrituras de o reino das trevas, e o rei desse reino é exatamente Satanás. E querido irmão, existem muitas pessoas por aí sendo governadas por esse rei, sendo governadas pelos valores desse reino das trevas. Inclusive, um dos propósitos do reino das trevas é destruir as famílias, porque família é projeto de Deus. Mas nós temos também aquilo que a Bíblia chama de o reino da luz, cujo rei é o Senhor Jesus. E muitas famílias e muitas pessoas são governadas pelos valores desse reino, pelos valores, pelos princípios do reino de Deus. Tem muita gente, muita família comprometida com esse rei, o Senhor Jesus. E veja, quando nós compreendemos isso, já fica claro para nós a importância de fazer essa oração: venha o teu reino. Porque veja, orar, venha o teu reino, é orar pela expansão do reino de Deus na terra. E como famílias que vivem para a glória do Rei Jesus, nós precisamos orar e trabalhar para que o reino de Deus cresça em nossa sociedade. Meu amado irmão, nós precisamos orar e trabalhar para que mais pessoas se dobrem ao senhorio de Cristo. Nós precisamos orar e trabalhar pelo crescimento da igreja. Porque, meu amado, o reino de Deus é o governo de Deus
sobre os nossos corações. Você deve se lembrar da sua conversão. Você vivia segundo a sua vontade, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas um dia o amor de Deus te alcançou com a sua graça. E a partir desse dia, por isso que nós chamamos de conversão. Você caminhava, você trilhava os caminhos das trevas, mas quando você se encontrou e se dobrou diante do Rei Jesus, agora é o Rei Jesus que governa o seu coração. Você muda de direção. E muitas famílias já se dobraram, já têm o coração governado por Deus e pelo reino de Deus. E querido irmão, se Deus já governa o seu coração, você precisa agora arregaçar as mangas, orar e trabalhar para que mais corações sejam governados pelo Senhor Jesus. A sua família precisa estar comprometida com o crescimento do reino de Deus. E meu amado, como que o reino de Deus cresce? O reino de Deus cresce na medida que o evangelho é anunciado e pecadores creem no evangelho, se arrependem. É assim que o reino de Deus, ele vai alargando as suas fronteiras. A gente proclama o evangelho, pecadores ouvem o evangelho, creem no Senhor Jesus, e eles começam a fazer parte então do reino de Deus, e o reino de Deus começa a crescer. Isso significa, meu amado irmão, que eu e você precisamos orar e trabalhar pela expansão da obra missionária. Orar e trabalhar pelo progresso da atividade missionária. Nós precisamos orar e trabalhar para que os povos não alcançados ainda pelo Evangelho, que esses povos sejam alcançados pelo Evangelho. Nós precisamos orar e trabalhar pela proclamação da palavra de Deus, orar e trabalhar pela igreja local, pela evangelização do nosso bairro, pela evangelização da cidade, da nação e até os confins da terra. Precisamos mais ainda orar para que o Senhor Jesus desperte vocações, levante missionários, obreiros, pastores e evangelistas. Meus irmãos, nós precisamos orar e trabalhar para que o reino de Deus prospere aqui na terra. Famílias segundo a vontade de Deus são famílias comprometidas com a evangelização mundial, não somente do nosso bairro e da nossa cidade. Porque, meu amado, não faz nenhum sentido orar assim, venha o teu reino, se nós não temos nenhum compromisso com a expansão do reino de Deus. Deixa eu dizer algo para você, meu amado irmão. Quando você e a sua família estão comprometidos, por exemplo, com o trabalho da igreja local, vocês estão participando da expansão do reino de Deus. Nós tivemos um momento aqui da entrega dos dízimos e das ofertas. E quando você é dizimista fiel e ensina a sua família a importância da fidelidade ao Senhor, da generosidade, você está participando da evangelização mundial. Mas pastor, eu dou o dízimo aqui na igreja local, aqui no bairro São João e São Pedro da Aldeia. Pois é, mas quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas, você participa da evangelização mundial. Queridos, quem estava aqui na semana de oração, a gente falou um pouco sobre as iniciativas missionárias em nossa igreja. Nós temos 5 frentes missionárias, a gente ajuda a sustentar famílias missionárias e projetos missionários no Brasil e no mundo, fora os outros trabalhos, fora a SAF, que é totalmente comprometida aí a enviar recursos para os missionários. E querido irmão, eu sei que você já sabe, talvez alguns não saibam, mas a nossa igreja também é dizimista ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, e a nossa igreja é uma igreja fiel. Todos os meses nós enviamos os recursos.
e o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, a maior parte desses recursos, eles direcionam para a obra missionária no Brasil e no mundo. Portanto, quando você tem um compromisso com a igreja local, meu amado irmão, você está participando da expansão do reino de Deus, não somente aqui no bairro e na cidade, mas você com a sua família participa da expansão do reino de Deus no Brasil e em vários lugares no mundo. Quando você é fiel na entrega dos dízimos e das ofertas, quando você é generoso, isso demonstra o seu compromisso com o reino de Deus e com a expansão do reino de Deus. Querido irmão, eu fico triste quando eu vejo pessoas criticando o dízimo. Você dá dinheiro para pastor? Especialmente nas redes sociais. Alguns dizendo que não é bíblico, que é um absurdo, e incentivando as famílias a não devolverem os dízimos. Eu fico muito chateado, sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas que pensam assim, são pessoas completamente equivocadas com relação à doutrina bíblica dos dízimos e das ofertas, com relação ao que Deus exige de nós. E além disso, são pessoas mal informadas com relação ao trabalho que igrejas sérias fazem de evangelização no mundo inteiro. Sem falar aqui de ação social e tantas outras coisas que a igreja faz. E eu reconheço que existem muitos escândalos por conta de igrejas que não são sérias, por conta de liderança cristã que não administra bem os recursos, existem muitos escândalos, mas por conta disso, esse mau testemunho de alguns não pode anular a importância e o trabalho sério que igrejas sérias fazem com os dízimos e as ofertas. E meu amado irmão, sabe por que é importante a gente falar sobre isso? Porque não são poucas as vezes que nós dedicamos muito tempo, muito esforço e muito dinheiro em prol do nosso próprio crescimento. A gente dedica tempo, esforço e dinheiro para o nosso crescimento profissional, para o nosso crescimento financeiro, para o nosso crescimento, para o nosso crescimento, para o nosso crescimento. Na maioria das vezes, meus amados irmãos, nós estamos mais preocupados em fazer o nosso reino crescer, mas o Senhor Jesus, Ele está nos ensinando aqui o seguinte: ore e trabalhe para a expansão do reino de Deus na terra, porque o trabalho no Senhor jamais será em vão e as consequências serão eternas. Tem a ver com a eternidade da alma. É um trabalho eterno. Portanto, meu amado irmão, comprometa-se, você e a sua família, com a expansão do reino de Deus. Entenda bem, eu não estou dizendo aqui que você não deva se preocupar com o seu crescimento, com os interesses da sua família, não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que você não deve negligenciar o reino de Deus. A palavra de Deus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o que, irmãos? Acrescentadas. Sabe o que isso significa? Que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E o nosso Deus é fiel. Ele é leal. É dele que nós dependemos. Você depende dele, não é da força dos seus braços. Famílias que vivem segundo a vontade de Deus, famílias que vivem para a glória de Deus, são famílias comprometidas com o crescimento do reino de Deus. Meu amado, o que você precisa mudar na sua vida? Qual a decisão que você precisa tomar nessa noite? Mas em terceiro lugar, tem mais uma lição aqui, muito preciosa para nós. Famílias que vivem para a glória de Deus, vivem os valores do reino e buscam
a vontade de Deus. Eu vou repetir. Famílias que vivem para a glória de Deus, vivem os valores do reino e buscam a vontade de Deus. Veja mais uma vez o versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu amado irmão, perceba que o texto deixa claro para nós que Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus, ela é soberana. E nós precisamos almejar a vontade de Deus a despeito da nossa própria vontade. Quem nos deu o maior exemplo disso foi o próprio Senhor Jesus. Lembra lá no Getsêmani, quando o Senhor Jesus orou: se possível, passa de mim esse cálice. Ele não queria sofrer tanto daquele jeito. Se possível, passa de mim esse cálice, todavia, faça a tua vontade. Irmãos, quando nós pertencemos ao reino de Deus, quando Cristo Jesus governa o nosso coração, não sou eu mais quem vive, disse o apóstolo Paulo. Cristo vive em mim, não a minha vontade, não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus que nós devemos buscar. Agora, querido, veja, qual é a vontade de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para a nossa família? Como saber a vontade de Deus? Perceba, existem vontades de Deus que estão claras, que estão cristalinas na palavra de Deus. Por exemplo, uma jovem certa vez estava orando para saber se era a vontade de Deus que ela se casasse com seu namorado. Isso trazia angústia para o seu coração, ela queria uma direção de Deus, e a gente perguntou: ele é um servo do Senhor? Você e ele, vocês estão unidos nesse propósito de construir uma família na rocha eterna que é o Senhor Jesus, para a glória de Cristo? E ela disse: não, ele não é cristão. E a nossa resposta foi: não precisa mais orar para saber a vontade de Deus, porque a vontade de Deus já está clara na palavra de Deus com relação ao jugo desigual. Queridos irmãos, perceba, nós não precisamos perguntar para Deus se nós podemos manter relação sexual, por exemplo, com alguém que não seja o nosso cônjuge. A gente não precisa saber se é da vontade de Deus, porque está claro na palavra de Deus que Deus condena o adultério é pecado. Ninguém precisa perguntar para Deus se é errado o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, porque a palavra de Deus já deixa claro para nós que a homossexualidade é pecado. Nenhum jovem precisa orar perguntando para Deus se é da vontade de Deus, se ele pode ter algum contato sexual antes do casamento, porque a palavra de Deus já deixa claro, irmãos, que o sexo é um presente de Deus para ser desfrutado no contexto do casamento, jamais fora do casamento, nem antes do casamento. Eu poderia fazer uma lista maior, mas a minha intenção é só mostrar para você que algumas vontades de Deus estão claras na palavra de Deus. Mas veja, algumas vontades de Deus não estão claras na palavra de Deus. Eu vou te explicar. Em qual cidade eu vou morar com a minha família? Querido irmão, não está escrito na Bíblia: você e a sua família devem morar em tal cidade. Você vai precisar tomar uma decisão. Por exemplo, qual a profissão os meus filhos devem seguir? Não está escrito na Bíblia: os seus filhos devem seguir essa profissão ou aquela profissão. Então tem algumas coisas que nós precisamos decidir. E a crise que muitas vezes nós temos é como tomar a decisão de acordo com a vontade de Deus.
E aí eu quero chamar a sua atenção para essa resposta, meu amado irmão. Para a gente tomar decisões assim, questões que não estão claras na palavra de Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é que essas decisões devem estar baseadas nos valores do reino de Deus. E deixa eu dizer algo para vocês, os valores do reino de Deus, todos eles estão aqui na palavra de Deus. Nós precisamos tomar decisões de acordo com os valores do reino de Deus. Se as nossas decisões não estiverem de acordo com os valores do reino de Deus, elas estarão de acordo com os valores do reino das trevas. Mas não é só isso. Além de examinar se as nossas decisões estão de acordo com os valores da palavra de Deus, nós precisamos também buscar a Deus em oração, de uma forma intensa, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê direção, que nos ajude a tomar a decisão correta. E além disso, meus irmãos, nós precisamos também buscar bons conselheiros. E quando eu falo aqui de bons conselheiros, eu estou falando de homens e mulheres que têm maturidade espiritual. Então, para a gente tomar decisões de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos também buscar bons conselheiros, porque, meu amado irmão, a Bíblia nos ensina que na multidão de conselheiros há sabedoria. Na multidão de conselheiros há segurança, há vitória, há bom êxito. Então, nós precisamos também buscar bons conselheiros. Em síntese, meus irmãos, são 3 dicas preciosas. Quando a vontade de Deus não está clara nas Escrituras Sagradas, como tomar uma decisão de acordo com a vontade de Deus? Primeiro, a palavra de Deus. As decisões precisam estar de acordo com os valores e os princípios da palavra de Deus. Segundo, oração. Terceiro, bons conselheiros. Porque famílias que vivem para a glória de Deus, vivem os valores do reino e buscam a vontade de Deus. Ouça o que eu vou te dizer agora. O que vai governar a nossa casa não é o que o artista famoso está dizendo na televisão ou nas redes sociais, mas o que vai governar a nossa casa são os valores e os princípios do reino de Deus. O que vai governar a nossa casa é a palavra de Deus, porque nós pertencemos ao reino de Deus. Quero finalizar te contando uma história. Chamar o Ministério de Louvor para chegar aqui. Meu irmão, você consegue imaginar um grupo de criminosos se arrumando para fazer um assalto, para cometer um crime, e antes eles param para orar? Você consegue imaginar isso? E aí eles oram assim: Senhor, nós vamos ali fazer esse assalto, e a gente quer te pedir que o Senhor nos proteja. Se tiver troca de tiro com a polícia, que o Senhor nos livre de todo mal. Ah, Deus, que seja um assalto bem sucedido, que a gente consiga, os recursos que nós estamos precisando aqui. Você consegue imaginar isso, meu irmão? Tem algum sentido um negócio desse? Tem não, Moisés? Que o assalto seja bem sucedido. Querido irmão, é engraçado. A gente ri, mas deixa eu dizer algo para você. A gente faz isso toda vez que a gente toma decisões que não condizem com a palavra de Deus, que não condizem com os princípios e valores da palavra de Deus. A gente faz isso, e aqui eu falo com os jovens, com aqueles que ainda não se casaram. A gente faz isso, exatamente o que eu disse nessa historinha,
quando a gente ora pedindo a Deus: Senhor, abençoe o meu namoro, abençoe os meus planos aqui no meu namoro, que seja um namoro bem sucedido. Só que o nosso namoro é um namoro divorciado da palavra de Deus, é um namoro imoral. É a gente estar vivendo sem se importar com os valores do reino de Deus. A gente está vivendo para satisfazer os desejos do nosso coração, e a gente está pedindo a Deus para nos abençoar nos nossos caminhos maus. Que sentido que tem isso, meus irmãos? É quando você ora, conforme eu disse, perguntando a Deus se o relacionamento é da vontade de Deus, mas o seu namorado, a sua namorada não tem nenhum compromisso com o Rei Jesus, com o reino de Deus. Meu irmão, sabe quando que você faz isso? Quando você ora para Deus abençoar a sua família, quando você ora para Deus abençoar o seu casamento, só que você nunca construiu o seu casamento com base nos princípios e nos valores da palavra de Deus. Isso acontece quando você ora pelo seu casamento, só que o que governa o seu casamento são os princípios e os valores do reino das trevas. Você não vai ter um casamento bem sucedido. Pode orar até cansar, você precisa mudar a sua conduta. Você precisa construir o seu casamento com base nos valores e princípios da palavra de Deus. Você ora pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus filhos, mas você não se esforça para construir a sua casa na rocha eterna com o Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus. Meu irmão, você quer ter uma família bem-sucedida? Você quer ter um casamento bem-sucedido? Você quer ser um pai bem-sucedido? Você quer ser uma mãe bem-sucedida, um filho bem-sucedido? Então, meu amado irmão, construa a sua casa, os seus relacionamentos dentro do seu lar, não com base no que a sociedade sem Deus está nos ensinando, não com base nos valores do reino das trevas que entra na nossa casa através da televisão, das redes sociais, etc. Mas construa o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com os seus filhos, a sua vida sexual. Construa a sua casa e o seu lar com base nos valores e nos princípios da palavra de Deus, do reino de Deus, porque desse jeito a sua casa vai ser uma casa bem sucedida para a glória de Cristo Jesus. Amém. Não é só orar, meu irmão, é mudar. Tem coisa que precisa ser mudada na sua casa, e você sabe disso. Quero dizer para você que eu sei que é muito difícil mudar algumas coisas nas nossas vidas. É muito difícil mudar alguns hábitos. Mas o mesmo Espírito que ilumina a nossa mente, que nos convence do pecado, que nos mostra onde está o erro, é o Espírito que também nos capacita a abandonar esse erro. E você pode até dizer para mim: pastor, tem uma coisa aqui que eu não consigo, eu não tenho força para mudar na minha casa. E eu vou dizer para você: eu acredito que talvez você não tenha de fato força para abandonar esse pecado, para abandonar esse hábito, mas pela força do Espírito Santo de Deus que habita em você, você pode sim mudar o que precisa na sua casa, para que a sua casa seja uma casa bem sucedida, para que a sua casa esteja alicerçada na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Querido, em nome de Jesus, quando a gente ouve a palavra de Deus, ela sempre vai nos confrontar, e quando a palavra de Deus nos confronta, é para o nosso próprio bem.